Olá, mulherada! Eu sou Marina Lenk, consultora de imagem, personal stylist e criadora do método Mulheres com Estilo. A live de hoje nós vamos falar do biotipo, do tipo físico pera ou triângulo. É aquele corpo em que as mulheres têm o quadril mais largo do que os ombros. Normalmente uma cintura fina, mas não é regra. Então eu vou falar quais são as modelagens corretivas, o que favorece esse tipo de corpo, quais as estratégias para você compensar, caso você queira usar alguma roupa que não favorece, né, ali na região do quadril. Existem estratégias para você compensar. E aproveitando, eu vou contar para vocês essa série de lives sobre os biotipos. Já para quem não está acompanhando, né, eu já fiz a live sobre o triângulo invertido, que é o biotipo onde os ombros são mais largos do que o quadril. Hoje é a segunda live em que eu vou falar do biotipo triângulo ou pera, que o quadril é mais largo que os ombros. Por que triângulo? É um corpo que forma um triângulo, né? Aqui, ó, aqui embaixo o quadril e em cima os ombros. E aí nós temos outros biotipos, que é uma ampulheta, que é o biotipo retângulo, e o biotipo oval, tá? São esses os biotipos. Para que vocês entendam, né? Tentem entender em qual deles você se encaixa. A medição, como faz essa medida? Isso é exclusivo para as minhas alunas do método Mulheres com Estilo. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live somente para elas, lá dentro do time Marina Lenk, que é o meu Instagram VIP, para que elas aprendam melhor essa medição. Elas estão com dúvidas, não é fácil identificar o biotipo. Então amanhã eu vou fazer essa live exclusiva para as alunas, vou informá-las assim que eu receber a divulgação e quero todas lá participando, tá bom? Então vamos lá, gente. E outra coisa que eu queria falar é que quando acabar a série de biotipos, eu vou começar uma série das cartelas de cores. Então eu vou falar das cartelas de primavera, de outono, inverno e verão. Das características, como que você usa a cartela. Então, para quem já fez a análise de coloração comigo, né, e ainda tem dúvidas de como usar a cartela, ou se você não fez, eu vou fazer uma série de lives ensinando a usar a cartela de cores logo que eu acabar as lives sobre o biotipos, tá? Então, vamos lá. Biotipos. A gente pode chamar de biotipos. Eu aprendi num curso com a Dani Ferraz lá em São Paulo, que também pode falar biótipos. Tipos físicos ou silhueta, né? São as nomenclaturas que a gente usa na consultoria de imagem para determinar um formato desse corpo. E aí a gente tem vários formatos de corpos, né? A gente tem o pera ou triângulo, que é o que eu vou falar hoje, o triângulo invertido, que eu já falei na última live, o ampulheta, o retângulo e o tipo físico oval. E para quem, gente, quer rever as minhas lives, lá no Instagram, na minha página, quando você entra, a página principal, tem os iconezinhos assim embaixo, né? Tem a descrição, eu falo o que eu faço, consultora de imagem, ajudo as mulheres a construir o guarda-roupa inteligente. E embaixo tem uns iconezinhos, que não são os destaques, tá? Abaixo deles. O terceiro deles ficam os IGTVs, que é onde ficam salvas as lives. Então, nem sempre elas estão no feed, que é o principal, aquelas 3 fotos que vão descendo ali quando você rola. Então, as lives ficam salvas no IGTV, que tá nesse terceiro quadradinho, abaixo da bio e abaixo dos destaques, tá? Para vocês reverem as lives. Então, esse tipo físico, gente, o tipo físico triângulo, que tem como característica o quadril mais largo, primeira coisa que eu pergunto, né, quando eu faço um atendimento de consultoria, isso tá lá no meu curso também, é se isso te incomoda. Porque eu já atendi clientes que tinham o biotipo triângulo, que pera, né, que forma uma pera ali, um quadrilzão e tal, e ela não se incomodava com aquilo, pelo contrário. Aquele quadril era uma forma estratégica que ela tinha, mais sedutora. Então ela usava desse elemento ali do quadril mais largo para explorar mais a feminilidade, né? A pitada do estilo sexy que ela gostava.
Então, ela não se incomodava. Então, na hora que a gente trabalhou toda a estratégia de estilo, de modelagem corretiva, eu não precisei ficar muito focada ali, né, para ensinar ela em como disfarçar aquele quadril, porque aquilo ali não é um incômodo para ela. Então, a primeira pergunta é essa: te incomoda, né? E muitas vezes, gente, as mulheres têm distorção da imagem. Isso eu percebo porque eu atendo vocês o tempo inteiro por direct. Tenho alunas com um grupo de alunas. Hoje mesmo aconteceu esse caso, né? Ela falou que só enxergava o ovo da barriga achando que o biotipo dela era oval, mas o tipo físico dela era triângulo invertido. Então a gente tem mania de enxergar coisas que não existem no nosso corpo. Isso é uma característica das mulheres, é um padrão, né, feminino aí, infelizmente isso acontece. Então, é importante você entender se isso realmente existe no seu corpo, tá? E tem diferença do biotipo que tem o quadril mais largo com o ombro mais estreito, que é esse, o triângulo ou pera, e tem o peso visual na região do quadril, por exemplo, um culote, que não necessariamente deixa o seu corpo com essa nomenclatura, né? Com essa característica de ser um corpo pera. Vou explicar. Vamos supor que você tenha os ombros proporcionais com o quadril. Se você tem os ombros proporcionais ao quadril, você é o tipo físico ampulheta, tá? Ele é formato de ampulheta, tem cintura fina, ombros e quadril proporcionais. Mas você pode ter ali um peso visual de culote, um culotezinho que te incomoda no quadril, tá? Que é evidente, que inclusive ajuda a igualar com o formato do seu ombro, colocando ali seu corpo como ampulheta, mas o seu corpo é ampulheta, mesmo com aquele culotezinho no quadril. Então tem essa diferença, gente, tá? Então não necessariamente tendo um peso visual no quadril, você vai se enquadrar no biotipo triângulo. Então é preciso medir o corpo para você entender isso. Porque você pode apenas ter um peso visual no quadril, que pode ser uma característica de um culote, né? Que pode ser que você tenha as pernas muito grossas, que já emendam com o quadril e criam sim um peso visual ali na parte de baixo do corpo. Então tudo isso precisa ser avaliado, analisado, tá? O que são pesos visuais? Falei na última live, vou falar em todas. Pesos visuais, o peso visual do seu corpo pode ser 1 ou 2, é onde chama mais atenção no seu corpo, né? O rosto vale, mas para modelagem corretiva de roupa, a gente considera a parte de baixo. Por que o rosto vale? A fulana pode ter um nariz muito grande, ela tem um peso visual no nariz, mas não é para modelagem corretiva, né? O que é modelagem corretiva? É você escolher uma roupa, uma modelagem de roupa que vai corrigir um problema, tá? Então é isso. Então é importante que você entenda onde estão os seus pesos visuais. Como que você faz isso? Fique pelada ou de lingerie na frente do espelho e avalie, tá? Sem distorção da imagem. Onde está te incomodando? É o seio muito grande? É o braço gordinho? É o quadril largo? É a perna grossa? É a barriguinha? Então, tente entender onde está o seu peso visual. Porque não necessariamente o seu biotipo será formado por esse peso visual. Por exemplo, um corpo ampulheta também, que tem o ombro proporcional com o quadril, pode ter um braço mais gordinho. Então, mesmo o ombro sendo proporcional com o quadril, cria um efeito um efeito, né, de parte de cima maior do que a parte de baixo, tá? Porque o braço é gordinho. Então é importante que vocês entendam isso, para vocês usarem também estratégias para disfarçar os pesos visuais. E não necessariamente as estratégias para disfarçar os pesos visuais serão as estratégias para disfarçar o seu biotipo, corrigir, né?
o seu biotipo. Por que eu falo sempre problema, entre aspas, corrigir, entre aspas? Porque, gente, não tem uma regra, tá? Não é uma coisa, não é impositiva. Eu não tô aqui para impor que você precisa ter esse corpo compensado, né? Se você tem um quadril largo, que você precisa usar blusas que chamem atenção na parte de cima. É isso que eu vou ensinar para vocês agora. O que eu quero é que vocês, quando a gente trata de elegância, né? A elegância está relacionada à harmonia visual. E é isso que eu sempre quero propor para vocês. Porque vocês criem uma harmonia, né? O que é criar uma harmonia? É quando você entra no lugar e o seu quadril, ele não vai gritar e chamar atenção, né? Na hora que a pessoa te vê, porque ele é muito grande. Então, quando você usa a modelagem certa, você vai harmonizar o seu corpo. Você precisa fazer isso? É regra? Não. É igual cartela de cores. Você precisa usar as cores que te favorecem? Não. Você precisa usar o batom da sua cartela? Não. Mas existem estratégias que falam o que é melhor e o que é pior. Usa quem quer. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu pergunto pra vocês, incomoda? Se incomodar o quadril largo, vamos trabalhar com as estratégias que eu vou ensinar aqui agora, tá? Podem fazer perguntas, vocês estão muito quietinhas? Vamos lá. Acho que não tem nenhuma ainda, né? Só uma pessoa que falou que se incomoda com o quadril largo. Então vamos lá. Quais são as estratégias para compensar um biotipo pera ou triângulo, que tem um quadril mais largo que os ombros? Criar um ponto focal, tá? Um foco, ponto focal. Onde? Na parte de cima. Para você disfarçar a parte de baixo. Tá certo? Então, como que você cria um ponto focal na parte de cima? Chamando a atenção com estampas, com modelagens, com acessórios, com o cabelo. Tudo é estratégia para você criar pontos focais na parte de cima. Cabelo? Sim, né? Uma mulher que tem um cabelo mais armado, mais ondulado, um black power. Ou você fazer um cocão, né? Você usar um max colar, um super óculos. Tudo isso você está puxando o olhar para onde? Para cima e disfarçando a parte de baixo. Mas o que mais vai compensar, harmonizar essa silhueta de quadril mais largo que os ombros é você colocar elementos no tronco, nos ombros, para que chame atenção. Quais elementos podem ser esses, tá? Você, por exemplo, usar uma manga bufante ou princesa, que tenha detalhes aqui. Então, você colocou volume onde está faltando. Ah, Marina, mas eu não gosto de manga bufante. Como é que eu vou fazer? Você pode, por exemplo, usar estampas na parte de cima. Então, estampas, elas chamam mais atenção do que lisos, né? Elas dilatam o olhar visualmente. Então, por que preto retrai? Porque preto é uma cor lisa, ela é uma cor chapada. Então, ela retrai visualmente. E o branco é uma cor clara, dilata. Então, escolher cores mais claras na parte de cima. Você escolher estampas para a parte de cima. Blusas com texturas. O que é textura? Textura é um tecido que tem mais rajuras, né? O tweed, um bordado, uma renda. Colocar detalhes, né, babados na parte de cima para criar um ponto focal na parte de cima do corpo. Aí você vai puxar o olhar para cima e tirar o foco de onde? Do quadril, que é um quadril largo, tá? E quais são as peças, as roupas, né? As modelagens que mais favorecem, as modelagens que mais favorecem mulheres que são do biotipo pera ou triângulo, que tem um quadril mais largo que os ombros. Modelagens que são mais retas na região do quadril, né? Uma saia reta, colete de alfaiataria,
que termine de forma mais reta, mais alongada e que não tenha detalhes no bolso que possam ampliar essa região. Então, o ideal é um colete que não termine exatamente no quadril, que passe do quadril, que seja mais reto para alongar. A mesma coisa o blazer, né? Que seja um blazer mais reto para ajudar a disfarçar aquela região e que não tenha muitos detalhes ali na região do quadril. Calça pantalona, mas uma pantalona que tenha a base mais reta na região do quadril. Calças que não tenham muito bolso, né? Detalhes de bolsos que chamam atenção. Calças ou saias que não tenham muitas pregas, plissados. Tudo isso aumenta a região do quadril. Ah, Marina, mas eu quero usar. Como que eu faço? Como aqui eu ensino todas as estratégias para vocês, né? Inclusive estratégias de compensação. O que é compensação? Compensar quando você usar uma coisa que não favorece. Então, quando você usar uma saia plissada no seu quadril, que já é mais largo que os ombros, você vai fazer o quê? Chamar a atenção para a parte de cima, mais do que você faria antes. Então, o ideal é que essa saia plissada não seja estampada, que seja uma saia preta, porque aí você já escolhe uma cor que retrai, ok? E aí você coloca estampas na parte de cima. Você coloca todos esses elementos que eu falei de texturas, babados, detalhes para a parte de cima, um max colar aqui, para você, blusa ombro a ombro, para você chamar o olhar para cima. Blusa tomara que caia, alças fininhas, né? Detalhes que vão puxar o olhar para a parte de cima, para onde estão os seus ombros e desviar o olhar da parte de baixo. Isso se chama estratégias de compensação da silhueta. Usou uma peça que não é favorável para a sua silhueta? Use as estratégias de compensação para compensar. Por isso, gente, quando essas baixinhas ficam, Marina, baixinha pode, é porque elas não entendem que baixinha pode tudo, desde que use as estratégias de compensação. E quais são as estratégias de compensação para as baixinhas? Alongar a silhueta, né? Então, looks monocromáticos, decote V, sapatos nude, bicos finos, sapatos com peito do pé aparente, colar comprido. Então, existem estratégias que alongam a silhueta. Basta elas usarem as estratégias. Quando ela for usar uma calça pantacu, ela vai colocar o quê? Um sapato nude, bico fino, de peito do pé aparente, dedo aparente ou bico fino. Então, são estratégias para que vocês não precisam ficar limitadas ao uso das peças que vocês gostam. Combinado? Deixa eu ver aqui parar um pouquinho para as perguntas. Tamanho ideal do blazer do colete, Dayana. Coincidentemente, quando você mandou a pergunta, eu tava falando. Então, eu já respondi. Lucilene, o contrário seria o triângulo invertido, né? Foi a última live que eu fiz. Tá salva lá no IGTV. Eu ensinei como que vocês acessam as lives que estão salvas lá no meu Instagram, tá bom? Não tem muitos quadris. Que tipo de roupa devo usar? Hoje o nosso tema, gente, é para esse biotipo. Tá? Então, o biotipo triângulo invertido foi a live anterior. Tá lá salvo no IGTV, entra lá no meu Instagram. É o terceiro quadradinho, né? Tem a grade do feed, os rios, o terceiro é o IGTV, essa live tá salva lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, entenderam que existem estratégias para vocês poderem sim usar as peças que não favorecem o quadril de vocês? É só vocês entenderem quais são essas estratégias. Então, é importante que vocês entendam o que pode ser usado como estratégia. Cores, estampas, modelagem e texturas. Então, cores... vamos lá, calça justa não é aconselhável. Vamos falar então da modelagem, já respondendo essa pergunta. Modelagem, gente. A calça skinny,
que é aquela que afunila, ela vai fazer o quê? Chamar mais atenção para o seu quadril. Ela vai afunilar ali o seu corpo. Qual que é a calça ideal para o corpo que é pera, né? O triângulo? A calça flare, porque ela abre embaixo e compensa, né? Essa silhueta. Ela não funila ali, porque quando você coloca uma calça muito justa, o que que ela faz? Ressalta o quadril e vai afunilando, certo? Então, uma calça flare é bacana. Saia evasê. A saia evasê é uma modelagem que vai bem para todos os tipos físicos. E quando você usar, por exemplo, uma saia com pregas, pense nessa estratégia de compensação, de usar peças na parte de cima que chamem atenção para a parte de cima para disfarçar, tá? Então, a calça muito justa, ela pode ser usada, mas você vai ter que entender que pode sim chamar a atenção para o seu quadril. Então, uma estratégia, por exemplo, quando você usar uma calça muito justa, é você compor com uma terceira peça que vai acabar ali no quadril e criar um volume ali na região. Pode ser uma estratégia, tá? Outra coisa, cores. Então, é o que eu falei. Cores escuras retraem visualmente a região. Então, é melhor cores escuras para quem tem quadril largo na região do quadril, né? E é melhor as cores claras na parte de cima. Então, se você for escolher uma calça, né, que melhor que ela seja mais escura do que mais clara. Ah, mas eu quero usar uma calça branca de alfaiataria. Ok, mas escolha uma modelagem que não seja uma modelagem que vai aumentar ainda mais o seu quadril. Que aí você vai compensar uma coisa com a outra, tá? Então, por exemplo, cores escuras, podem ser preto, pode ser o cinza escuro, pode ser o azul marinho, né? As cores claras, off-white, branco, tô olhando aqui para lembrar das cores, um cinza claro. Então, claro dilata, escuro retrai. Então, qual que é a estratégia essa pensando nas cores? Agora, pensando em estampas. Estampas, gente, o que acontece? Estampas aumentam a região. Tem estampas que tem a padronagem. O que é padronagem? A forma maior. Quanto maior a forma, mais a estampa vai aumentar aquela região. Quanto menor a forma da estampa, menos ela vai aumentar aquela região. Então, para vocês, é melhor evitar estampas com padronagem muito larga, né? Estampas, por exemplo, com um floral grandão aqui na saia. Vai aumentar ainda mais essa região. Ah, mas eu quero usar uma floral grandão. Então, escolha, por exemplo, uma saia reta, floral, para você usar, né? E aí compense também com uma blusa ombro a ombro, com uma blusa bufante, chamando atenção para a parte de cima, tá? Outra estratégia, falei de cores, falei de estampas. Outra estratégia é modelagens, né? As modelagens que chamem atenção para a parte de cima. Ombro a ombro, bufante, tomara que caia, alças finas. Tudo que vai destacar, né? Pregas, ó, hoje eu tô com a blusa clara, coloquei um colar, minha blusa, meu body tem detalhes em pregas, então eu tô puxando meu olhar pra cima. Eu tô compensando a silhueta aqui, tá? Então entendam isso. Outra estratégia são as texturas. O que são texturas? Tecidos texturados. Quanto mais textura, mais gordinho é o tecido, mais ele vai aumentar aquela região, né? Quanto mais leve, né? Tem uma diferença de gordinho, gente, para firme, tá? É bom que seja um tecido firme para não marcar o quadril. Mas durinho de textura, por exemplo, um tweed. São tecidos que têm como se fosse um alto relevo. Isso são texturas. E aí é bom que vocês usem isso mais na parte de cima do que na parte de baixo. Porque essas texturas aumentam visualmente a região. Tá bom? Vamos lá para algumas perguntas. Quando for medir o quadril, mede em cima do culote, porque me incomodo o que me incomoda é o culote. Depende de onde é seu culote. Como eu disse, gente, essa medição eu ensino somente para as minhas alunas, porque é uma estratégia do meu curso, né, do meu método. Amanhã, inclusive, vai ter uma live exclusiva para elas lá no meu Instagram VIP,
onde eu vou ensinar novamente, além da aula, tirar essas medidas e como valorizar cada tipo de corpo, tá? Então hoje eu tô dando as estratégias para vocês que já sabem qual é a medida, mas não é certo que vai pegar o culote, porque tem culotes que são mais embaixo e tem culotes que são mais em cima. Então isso não é uma regra, tá? Isso aí eu ensino mesmo só no curso. Calça de alfaiataria é legal. Lu, tem vários modelos de alfaiataria, né? Calça de alfaiataria é um corte com tecido nobre. Isso quer dizer calça de alfaiataria. Ela pode ser clochard, ela pode ser reta, ela pode ser flare. Então, eu já falei aí quais são as alfaiatarias que mais valorizam o biotipo triângulo, né? Alfaiatarias que não sejam muito skinny, alfaiatarias que não tenham um bolso muito destacado, porque o bolso vai aumentar o volume ali na região do quadril. Então, a calça de alfaiataria tem várias modelagens. O que quer dizer alfaiataria? Alfaiataria é uma roupa de tecido nobre. E calça de alfaiataria é uma calça de corte impecável, nobre. Mas ela pode ser pantalona, pode ser skinny, pode ser corte reto. Depende, tá bom? Quadril largo seria que medida? Cada uma tem sua medida, Sandra. A gente não tá comparando o quadril largo. A gente tá comparando, eu estou falando hoje do biotipo triângulo ou pera, tá? Que é um corpo que tem o quadril mais largo que o ombro. Por isso que ele forma um formato de triângulo. É uma mulher que tem um quadril mais largo na medida do que os ombros. Então, cada mulher triângulo vai ter a sua medida de quadril. Então, não tem uma regra que toda mulher triângulo tem quadril 105, não, entendeu? Cada uma vai ter a sua medida. Mas é mulheres que têm como proporção o quadril mais largo do que os ombros, formando, assim, um biotipo triângulo ou pera, tá? Então, não tem uma medida certa. Você vai ter a sua, se você for pera, e outra mulher vai ter a dela, tá bom? Mais largo que o ombro. A Lu me ajudou aqui a esclarecer. Meninas, de modo geral é isso. Essas lives de biotipo vão ser lives de 30 minutinhos, tá? Para eu esclarecer quais são as estratégias para vocês usarem essas modelagens. Quero dar um recado para vocês. Quem não pôde entrar no meu curso, né, no Método Mulheres com Estilo, talvez porque não é o momento, talvez por questão financeira, eu tenho um Instagram VIP privado, que é o Time Marina Lenk. E lá, gente, funciona por assinatura, apenas R$ 49,90 por mês. E lá eu aprofundo os meus conteúdos. Então é legal para vocês que talvez querem entender mais sobre esses temas de forma mais profunda. Lá tem lives exclusivas. Então lá eu falo quando eu falo da série de biotipos, eu ensino lá também a fazer medidas. Eu falei da série de cores, eu ensino quais são as harmonias das cores, as mensagens. Então lá eu aprofundo, né, para essas alunas, essas mulheres que estão no meu time, por apenas R$ 49,90 por mês. E tem o completo, que é o curso, mas inscrições já encerraram, não tenho previsão de abrir uma nova turma, mas para quem quer começar, o Time Marina Lenk é uma boa opção. O link para inscrição tá lá na minha bio. Lá no Instagram tem um linkzinho e tem 7 dias gratuitos. Você pode se inscrever, você cadastra o seu cartão, ele não conta, tá? Conta 7 dias para depois começar a contar o pagamento no seu cartão. Então, se você não gostou entre esses 7 dias, lá no 6º dia você vai lá e cancela. Dá um clique, cancela. Então, no 7º dia você não terá essa cobrança no seu cartão. É muito bacana. Lá eu consigo aprofundar os meus conteúdos. Coisa que talvez eu não consiga fazer aqui. É exclusivo em respeito a essas alunas, que as minhas alunas também estão lá dentro. E em respeito a mulherada, né, que paga essa assinatura para ter um conteúdo mais exclusivo, tá bom? Próxima live vai ser outro biotipo, eu vou informar para vocês. Essa live vai ficar salva. Entrem lá, gente, GTV, são na hora que você entra lá no meu Instagram, tem 3 pontinhos debaixo dos destaques. É o terceiro, as lives ficam salvas lá, tá? Obrigada pela presença e até a próxima.